Nação, a situação está complicada no Flamengo e nós vamos analisar nesse momento porque o Flamengo foi recebido com protestos e já estão falando sobre uma possível reunião no Ninho do Urubu para possíveis mudanças que podem acontecer no Flamengo. Nós vamos trazendo essas informações para vocês aqui. Eu gostaria que você já chegasse deixando seu like. O like é muito importante, pois apoia o trabalho do nosso canal para a gente sempre estar trazendo notícias para vocês aqui. Vai rapidinho, se inscreva nos comentários para você a sua opinião, o que o Flamengo precisa mudar para poder sair dessa situação. E também, se você não é inscrito no canal, olha só que dado importante. Quase 60% das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não estão inscritas no canal. Se você é flamenguista de verdade, você torce pro nosso Mengão, se inscreva, ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as notícias e informações do Mengão, porque esse é o trabalho aqui do nosso canal Meu Mengão React, tá certo? Então vai rapidinho, deixa o like, se inscreva no canal. Nós vamos pro vídeo de hoje, créditos, canal ESPN Brasil, link na descrição do vídeo. Vamos para as notícias do Flamengo. Galera foi esperar o time no aeroporto, não é isso, Cícero? E como é que tá por aí hoje de manhã? Bom dia. Bom dia a você, Abel, a Nath, ao Celso, ao Fernando, ao Fã de Esportes. Mais uma crise do Flamengo, né? Não é a primeira, é uma de muitas nos últimos tempos, né? Nós estamos aqui na porta do CT Ninho do Urubu, CT do Flamengo aqui em Vargem Grande, no Rio de Janeiro. No momento, tudo tranquilo. Muito tranquilo, nenhum torcedor chegou aqui para protestar. Aí muita gente vai perguntar, não, o torcedor do Flamengo sempre protesta quando o time tem derrotas, né, impactantes, mas o protesto, ou os protestos, aconteceram na noite de ontem. O Flamengo veio em voo fretado de Curitiba, depois de perder mais um jogo agora para o Atlético Paranaense por 2-1, e tinha torcedores do Flamengo no aeroporto internacional Tom Jobim Galeão, com protestos, né? A gente pode ver as imagens aí da nossa equipe, né, de cinegrafistas, auxiliares, as imagens da torcida do Flamengo protestando muito contra principalmente os dirigentes. Marcos Braz, vice-presidente de futebol, a torcida gritando que o Flamengo não precisa de você, o Marcos Braz, nosso Flamengo, aqueles cantos que eles cantam sempre em tom. O presidente Rodolfo Landim também não escapou desses protestos, e os jogadores que dentro de campo não estão correspondendo. Vejam vocês que o Flamengo está em 16º lugar no Campeonato Brasileiro, a uma posição do Z4. E se hoje o Corinthians empatar ou ganhar do Fortaleza na Arena do Corinthians, o Flamengo vai para o Z4, a zona de rebaixamento para a Série B, o que é inadmissível com o plantel, com o elenco que o Flamengo tem, reconhecidamente um dos melhores do Brasil. É claro que o Flamengo dificilmente vai ser rebaixado, mas também não é normal em 4 rodadas ter 3 derrotas no Campeonato Brasileiro e apenas a vitória na estreia diante do Coritiba. E nesse jogo o time foi comandado pelo técnico interino Mário Jorge, já que o Sampaoli só assumiu depois. E no Campeonato Brasileiro a campanha do Sampaoli: 3 jogos e 3 derrotas, né? Para o Internacional 2-1 no Beira-Rio, Botafogo clássico no Maracanã 3-2, e esse jogo de virada o Atlético Paranaense venceu por 2-1 na Arena da Baixada, né? O Sampaoli no Flamengo tem 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate contra o Racing lá em Buenos Aires e 3 derrotas, né? Ele disputou 8 pontos e só conquistou 7. O aproveitamento do Sampaoli, 38,8%, o que é muito pouco realmente para um time da grandeza do Flamengo. Já já eu vou falar de 2 outros assuntos, né, sobre o Gabigol, mais uma vez está suspenso por reclamações, e sobre a situação do Santos, goleiro, que está com suspeita de fratura na face, viu, Abel? Já pode mandar agora então as informações, Cícero, diga lá. Olha, com o Gabigol a coisa é complicada. Vejam vocês que o Flamengo jogou 4 jogos no Campeonato Brasileiro. E em 3 ele recebeu o cartão amarelo, todos por reclamação. Já está suspenso. Não vai poder enfrentar a equipe do Goiás, que é o próximo jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, quarta-feira, Maracanã, às 8 horas da noite. E uma agravante que ele tinha que ter se segurado um pouco mais: o Flamengo pode não ter o Pedro, que já não jogou ontem, está se recuperando de uma torção no tornozelo esquerdo, não tem presença garantida. O que pode acontecer com essa suspensão do Gabigol? O Flamengo pode não ter um centroavante, né, um jogador mais de área para esse jogo. Se ele, que está suspenso, claro, já não vai jogar, e o Pedro também não puder jogar, o Sampaoli vai ter que improvisar, talvez o Bruno Henrique, se é que ele tem condições de atuar 90 minutos nessa posição, ou colocar um jogador de outra posição para fazer ali um falso 9. É preocupante porque o Gabigol não consegue realmente ficar sem reclamar da arbitragem. Jogar o seu futebol, que é brilhante, fazer os seus gols, né? Pois não.
Alguém me chamou? Você está falando, lembrando aí, enfatizando esse número de cartões do Gabigol, e a gente tem na tela agora do F360 os jogadores do Flamengo com mais cartões nessa temporada 2023. O Gabigol é o líder, se é que a gente pode usar essa palavra, que líder às vezes é uma conotação positiva. Nesse caso é um líder negativo. 9 cartões amarelos tem o Gabigol. Gerson 7, Thiago Maia 7, Vidal 6, Davi Luiz 6. É óbvio que há uma diferença, os jogadores mais de marcação, que atuam no meio de campo, Davi Luiz um zagueiro. É mais difícil você justificar um atacante com tantos cartões amarelos. É mais por reclamação. E a gente sabe, porque é sempre por reclamação. O cartão dele, o de ontem, ele foi buscar, né? Ele vai atrás do juiz até o juiz dar o cartão, sabendo que no próximo jogo o Flamengo já não tem o seu companheiro de ataque, que é o Pedro. Faltou um espírito coletivo. Mas é uma coisa que já tinha melhorado, né? A gente tem que observar que a temporada passada é uma versão de um Gabriel Barbosa mais tranquilo. Ele pega a braçadeira de capitão, ele é um jogador que se controlou mais. Então isso passa muito pelo estado de nervos em que o time está. Das coisas não estarem acontecendo, de início de temporada tão ruim, de perdas de título, das coisas não estarem acontecendo dentro de campo, uma administração completamente equivocada, um planejamento de futebol completamente equivocado. Isso está rendendo ali. O Gabigol voltando a ser o cara... Ele provoca e também é provocado. Eu lembro que no jogo contra o Botafogo, se não me engano, teve um jogador do Botafogo que reclamou do Gabigol, porque quando o Botafogo fez um dos gols ali da vitória, o Gabigol, por que é? Estão comemorando... Falou alguma coisa assim da comemoração. Era um time. Sempre tem uma brincadeirinha que é normal no futebol. Jogo mental, mas quem provoca também é provocado. Faz parte, é o jogo mental e ele faz muito bem isso. Né? Tanto para contagiar a torcida do Flamengo, é só a gente relembrar a declaração dele, né, no confronto contra o Galo na última Copa do Brasil. E o que ele fez também, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, né, na Copa do Brasil, ele na disputa de penalidades, ele é um cara que contagia o estádio. Né? Ele é o símbolo desse Flamengo e do torcedor flamenguista. O torcedor do Flamengo se sente representado. Eu acho que ele tem que segurar um pouco na reclamação, porque recebendo esse cartão ele prejudica o time para a próxima temporada. Mas ele é um cara que não aceita mediocridade. Ele não se omite. Eu acho que por conta disso a gente está vendo uma versão mais irritada do Gabigol em 2023. Ele não é um cara que vai se omitir. E aí ele tem que ser trabalhado. Só que eu acho também que é um sintoma que a gente está vendo no ambiente da falta de comando dentro do clube. Por isso a direção do Flamengo tem sido um alvo da torcida. Porque falta comando. Isso tem muito em relação a ele, né, Dona? E não é de hoje. Ele é meio dono do vestiário. Do Gabigol? Ele é meio intocável nesse sentido, desde o tempo lá das substituições. Rogério Ceni ficava cheio de dedo ao substituí-lo, tinha que fazer a cena do abracinho na saída. O Gabigol é sempre uma situação especial no Flamengo. E essa é a hora mais besta disso acontecer. O Cícero acabou de falar, o time corre o risco de estar na zona de rebaixamento nas primeiras rodadas. Claro que não vai cair, mas não é momento para isso. Ele tem que contribuir. Pior para que ele, só o Jeromel, que conseguiu tomar 3 cartões nas 3 primeiras rodadas. E aí foi suspenso na 4ª. E tem uma questão que, em alguns momentos, o Gabigol tá botando a cara para ser uma voz do Flamengo e a direção não tá. O Jeromel não, desculpe, o Kahneman. O Kahneman. Eu sempre confundo os dois. Ontem ele entrou numa provocação lá na rede social, né, porque ele tinha criticado o gramado da Arena. Falou que o gramado era horrível e aí o perfil oficial do Atlético Paranaense fez uma provocação, ele respondeu relembrando o título da Libertadores. Óbvio que o torcedor do Flamengo se sente muito orgulhoso por tudo que o Flamengo já ganhou, com o Gabigol sendo decisivo. Ele é gigantesco na história do Flamengo. Só que eu acho que até esse elenco precisa olhar para o futuro. Precisa olhar para agora. Não pode ter uma postura tão passiva e tão acomodada como a gente tem visto. Se desligar tanto dentro de um jogo, né? Não competir em alguns momentos. O torcedor do Flamengo está vendo uma equipe que hoje pode entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O resultado não está aparecendo. Então tem que parar de olhar para o passado para tentar, de certa forma, se mobilizar. E eu acho que, nesse momento, a gente pode até falar sobre isso mais daqui a pouco. Eu acho que a culpa está mais em direção aos jogadores do que no Sampaoli. Porque, para mim, o Flamengo evoluiu coletivamente. É verdade. E ontem mostrou isso de novo. Mas vou voltar lá com o Cícero, só para o Cícero completar, porque além do Gabigol suspenso,
problema no gol também, né? Apesar de que para muitos tem torcedor do Flamengo que é capaz de comemorar porque estavam cornetando o Santos ontem, realmente ele foi mal ali no primeiro gol do Atlético Paranaense, aí junta com o gol de falta do Racing, que ele não se mexeu ali, a bola foi no ângulo, mas o Santos pode ter um problema mais sério, é isso, o Cícero? E ainda tem outra falha do Santos, que ele quase tomou um gol lá do meio de campo do Botafogo, que ele foi sair jogando adiantado agora nessa forma de jogar que o São Paulo exige do goleiro, quase como um jogador de linha ali para sair jogando. Então a torcida está insatisfeita mesmo. Só um último detalhe antes de falar do Santos, em relação ainda ao Gabigol, que também a gente não pode esquecer que quando o Everton Ribeiro não sai jogando, ele é o capitão do Flamengo. Então ele tem que dar o exemplo. Nessa briga aí que o Fernando, acho que falou, com a torcida, a provocação do Atlético Paranaense, ele foi provocado e a torcida também depois recebeu a provocação dele, porque ele disse que o gramado era ruim, a torcida disse que o gramado, botou uma faixa ali, um cartaz, dizendo que o gramado da arena lá de Curitiba, né, valia mais do que o Gabigol, que o gramado vale mais, né, na Arena da Baixada do que o Gabigol. Aí ele saiu de campo mostrando o escudeto da Libertadores da América, né, que foi ganho em cima justamente do Atlético Paranaense. Em relação ao Santos, ele está com uma suspeita de fratura na face. No lance do segundo gol do Atlético Paranaense, ele recebeu uma joelhada no rosto, né, teve que ser substituído, e o Flamengo comunicou que iria fazer exames na chegada ontem à noite ao Rio de Janeiro. Nós estamos aguardando, Flamengo, uma posição da assessoria de imprensa para saber se depois desses exames qual é a situação do Santos, torcendo aqui para que ele não tenha nada demais, porque se for uma fratura na face, ele não vai poder jogar por alguns jogos. E aí o Matheus Cunha, que já entrou ontem, seria o titular para os próximos jogos, já para o jogo contra o Goiás, se o Santos não puder jogar. Tá legal, Abel? Um abraço para você, para os companheiros e para o Fã de Esportes. Vamos continuar de plantão aqui para ver se a torcida do Flamengo ainda vem protestar mais aqui no Ninho do Urubu. Não acredito, não. Se não veio até agora, eu acho que não vamos ter mais protestos durante o dia. Ok, muito obrigado. Bom dia, bom trabalho por aí para o Cícero Melo, trazendo aí um apanhado geral dessa situação complicada que vive o Flamengo no momento. Para continuar no assunto, vamos acompanhar o que disseram Everton Cebolinha e Sampaoli. Eu considero que o time tuvo muito volumen de ataque en los dos tempos, tuvo muchas situaciones de gol y termina perdiendo un juego prácticamente por circunstancias defensivas puntuales. Muy extraño lo que viene aconteciendo porque viene aconteciendo muy seguido. Entonces el equipo supera mucho a los rivales y no logra ganar. Entonces hay que desarrollar muito essa questão. Acho que primeiro o sentimento de frustração, né? A gente até conversou no vestiário ali agora. A gente não pode ter mais de 60% de posse de bola na casa do adversário e perder a partida, né? Creio que olhando assim, nossa equipe hoje é uma equipe frágil, porque temos tomado gols em jogadas bobas, jogadas que dá para ser evitada, mas agora é hora de falar menos, trabalhar muito mais. Não adianta vir aqui dar explicação, é se fechar como grupo, procurar concentrar, porque quarta-feira já tem outro jogo para a gente dar a volta por cima. Olha aí, times da Série A com mais derrotas em 2023, Flamengo com 11 derrotas em 29 jogos. Depois vem o Bahia com 8, América que perdeu os 4 primeiros jogos do Brasileirão com 7, Santos com 7 também, o Santos com o seu pior time da história, já falei isso várias vezes aqui no F360 e repito, o Santos dos últimos 3 anos é o pior time da história do Santos, 7. O Flamengo tem mais derrotas que o pior Santos da história, hein? Corinthians, que também vem sofrendo muito, tem 7 derrotas. Mais jogos também, né, Abel? O Corinthians tem derrota. O Flamengo tem mais jogos também. O Corinthians tem derrota em Mesmo assim, chama atenção, né? Olha o elenco do Flamengo. O América Mineiro perdeu só uma no Mineiro, mas perdeu todas até agora no Brasileiro. E esse é um mistério, porque eu acho que o América não merecia perder todos esses jogos. Já o Flamengo, tá faltando gás, né? Acho que também está faltando gás. A história dos jogos conta isso. O Flamengo começou bem em Curitiba, perde a oportunidade e aí vai perdendo gás. O Sampaoli falou isso ontem na coletiva. Parecia até a mesma coletiva depois do jogo com o Inter, vários jogos. É a mesma Tem história. um ponto ali que eu discordo. Quando
quando o São Paulo diz, jogamos bem, criamos chances e perdemos o jogo, levamos gols por falta de, por falta de consistência defensiva. Bom, aí é um problema dele, do Flamengo. Se faltou consistência defensiva, é um erro do time dele, que ele tem que ajudar. Aliás, é um erro que já acontecia antes. Faz quanto tempo que nós estamos falando de problemas defensivos do Flamengo com o Vitor Pereira e o São Paulo foi contratado para corrigir. Sim, tem a impressão que ele evitou... O São Paulo pega uma terra arrasada, então não foi tão bom, Natália, então não foi tão bom assim. Não, mas Se teve falhas defensivas, o Atlético mereceu vencer. O Atlético mereceu vencer, porque foi mais efetivo. O Flamengo, a gente fala muito do Galo, mas o Flamengo também peca muito porque produz e não coloca o resultado final que é dentro da casinha, né? Mas o problema defensivo, o São Paulo, quando chega, ele pega um time sem nenhum tipo de identidade ou estrutura de jogo. E aí ele tem que colocar esses jogadores para assimilar o que ele quer. E aí fica completamente difícil. Você viu a liberdade para fazer a jogada pelo lado direito, nesse gol aí? Sim, muito espaço ali nas costas do Cebolinha e do Ayrton Lucas, né? Eu tô muito na linha da Nath, assim. Eu acho que, nesse momento, a responsabilidade do São Paulo é muito pequena. Porque ele pega um time sem estrutura, sem padrão, não tinha legado do que o Vitor Pereira fez. Agora já tem uma identidade. Com toda a sinceridade, o Flamengo perdeu. A gente olha ali aquela tabela, não é para um elenco desse ter 11 derrotas, né? Ser o time com mais derrotas da Série A realmente é muito preocupante. Em 4 jogos do Brasileirão, 3 derrotas. Exatamente. Só ganhando do Coritiba no primeiro jogo. Perdeu mais do que a temporada passada. Já. Pode entrar numa zona do rebaixamento. Eu acho que o grande culpado disso tudo, né, se a gente for colocar, né, a grande culpada é a direção. E a gente tem que voltar sempre, né, e bater na tecla, né, da mudança do Dorival. Acho que foi um grande erro. Depois, chegada do Vitor Pereira. Pagando até agora por esse erro. Até agora. A conta chega. Mas foi um erro gravíssimo, né? Foi um erro gravíssimo. Daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo. Soberba. Ganharam a Libertadores e a Copa do Brasil, time acertado, jogadores gostavam do técnico. Vocês já falaram isso 1000 vezes. Vamos continuar falando. Exatamente. Vamos continuar falando. A gente está falando isso desde dezembro. Foram trocar o Dorival. Com vários rubro-negros cornetando, enchendo o saco que a diretoria tinha que trocar o Dorival. Agora aguentem. Exatamente. E daqui a pouco a gente vai falar de um São Paulo que está melhorando com o Dorival. Então foi um erro gravíssimo. Agora o Flamengo tem que olhar para o seu futuro. Um erro gravíssimo da direção no planejamento, e um elenco desequilibrado, e um elenco que tem muita força no vestiário. O elenco do Flamengo hoje, por ser muito vitorioso, já está na história do clube, ele joga quando ele quer. Ele é assim? Eu acho. Como assim joga quando ele quer? Ele fecha com um treinador que encaixa. Porque a gente está sempre... E o torcedor que paga lá para ser sócio, que paga ingresso para ver jogo, que quer ver o time ganhar, como é que fica? Joga quando quer? Eu também faço essa pergunta. Ontem você achou que eles quiseram jogar? Em vários momentos, sim. Eu acho que... por isso que eu acho que o São Paulo, nesse momento, não tem uma responsabilidade muito grande. Eu vi avanço. O Flamengo foi superior ao Atlético em grande parte da partida. Produziu. Aliás, o Flamengo foi superior ao Inter. Em alguns momentos ele foi superior ao Racing. Então tem um time com identidade. De quem é a culpa pelas falhas, pela falta de consistência defensiva? Foi esse o termo usado pelo São Paulo. Levamos gols por falhas, por falta de consistência do Santos defensiva. Foi individual. Os 2 gols, né? Eu acho que ali do Santos foi... Isso é errado. O Santos, ele tá agora jogando mais avançado. No primeiro gol, sim. No primeiro gol. Ali é um gol que você não pode tomar de jeito nenhum. Mas ele tentou adivinhar, né? Que ia cruzar. Eu acho que ele estava mal posicionado por conta da questão do avanço dele. Será? Porque a impressão que a gente tem ao analisar ali é que ele estava perdido, ele não sabia onde ele estava. Exato. Porque o Fernandinho cruzou a bola ali pro Vitor Roque. Aí é um erro e o Santos foi correndo pro lado direito onde não tinha ninguém. O gol tá aqui, não ele tinha tava ninguém. aqui. Então ele abriu o gol. Aí é um erro técnico dele. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações no Flamengo. Vamos ficar de olho no que vai acontecer a partir de hoje, porque a torcida já não aguenta mais. Tem que acontecer alguma coisa, tem que mudar essa situação, porque, meu amigo, 4 jogos do Campeonato Brasileiro, apenas 1 vitória e 3 derrotas, beijando ali a zona de rebaixamento, tá complicado. Se o Corinthians vencer hoje a partida contra o Fortaleza, o Flamengo praticamente já entra na zona de rebaixamento. O Flamengo não era nem pra estar ali. Um elenco que tem, com a estrutura que tem, não era nem pra estar nem ali perto. Então é isso daí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.